dia, turma! Hoje é a nossa sexta aula. Na sexta aula, nós vamos dar continuidade ao processo administrativo, fazendo uma abordagem da classificação e especificidade. Funções do administrador. As funções do administrador estão relacionadas às funções administrativas, que são o planejamento, a organização, a direção e o controle. Essas 4 funções, elas são o que nós chamamos de processo administrativo. Bom, esse processo, ele é um ciclo administrativo, ele vai estar interligado um com o outro. Nesse sentido, o planejamento irá formular os objetivos e os meios para alcançá-los. Depois que esses objetivos eles forem formulados, será feita a organização deles, na qual vai desenhar o trabalho, alocar os recursos e coordenar as atividades. Então, será feita a direção, que vai designar as pessoas, dirigir seus esforços, motivá-las, liderá-las e comunicá-los. Assim, será feito o controle, que vai monitorar as atividades e corrigir os desvios daquilo que foi feito no planejamento. Então, o controle vai verificar se aquilo que foi planejado chegou a ser executado e se essa execução tem um resultado positivo ou negativo. Então, o processo administrativo, no que envolve o planejamento, ele define a missão, ele formula os objetivos, ele define planos para serem alcançados e ele programa as atividades. Tudo isso é feito no planejamento. Após isso ser feito, o que vai ser realizado na organização? Será feito a divisão do trabalho, será designar as atividades, agrupar as atividades e órgãos e cargos que irão executar essas ações, alocar os recursos para cada ação a ser realizada, definir as autoridades e responsabilidades de quem vai executar aquela ação. Após isso, será a fase da direção, em que vai designar as pessoas, coordenar os esforços, comunicar, motivar, liderar e orientar. Assim, nós vamos ter o controle, que vai definir padrões, monitorar o desempenho das atividades que foram realizadas, avaliar cada desempenho e realizar uma ação corretiva daquilo que está dando certo ou não. Vamos então agora ao planejamento, que é a primeira função do processo administrativo. Planejamento. O planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente quais são os objetivos que devem ser atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. Então, vai ser feita a definição desses objetivos e as estratégias de como alcançar esses objetivos. Começa com a determinação dos objetivos, detalha os planos necessários para atingi-los da melhor maneira possível. Premissas do planejamento. Nós temos aqui o planejamento. O planejamento, ele é feito de forma presente para alcançar um futuro, para se chegar a um futuro. Esse presente, ele determina onde estamos agora e onde pretendemos chegar. Assim, nós temos no planejamento a partida de uma situação atual, onde nós estamos, para a elaboração de planos e ações para atingir os objetivos pretendidos da organização. Exemplo, se eu pretendo fazer um planejamento de vendas, como eu falei na aula passada, hoje a empresa ela vende anualmente 5.000 peças e ela quer duplicar isso, então ela vai partir da onde ela está para prever até onde ela quer chegar e como ela vai detalhar as ações de como ela vai alcançar esse resultado de duplicar a sua produção de peças. Nesse sentido, Peter Drucker, ele determina que o planejamento não diz respeito às decisões futuras,
mas ao futuro das decisões que tomamos no presente. Então, não quer saber o que vai acontecer no futuro, e sim o que hoje eu faço para ter um melhor futuro para a minha empresa, para a minha organização. Estabelecimento dos objetivos. O planejamento ele sempre vai partir do objetivo. O que são os objetivos? Os objetivos são resultados futuros que se pretende atingir. São alvos escolhidos que se pretende alcançar dentro de um certo espaço de tempo, aplicando-se determinados recursos disponíveis ou possíveis. Uma vez alcançado, deixam de ser objetivos para se tornarem realidade. Deixa de ser abstrato para se tornar concreto. Então, nós vamos ter os objetivos sempre no infinitivo: vender, crescer, exportar, atualizar, lucrar, contratar, economizar. Enfim, sempre dependendo da área de atuação de uma organização. Níveis de planejamento. Aqui nós vamos ter os tipos de planejamento. Nós vamos ter um planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? É o planejamento mais amplo e abrangente e abrange toda a organização. Planejamento tático é o planejamento que abrange cada departamento ou unidade da organização. E o planejamento operacional é o planejamento que abrange cada tarefa ou atividade específica. Então, esses planejamentos, eles vão envolver, na verdade, desde o macro da empresa, tá? Como um todo, a organização como um todo, depois as suas coordenações e depois as suas unidades operacionais, tá? O setor de produção. A segunda função é a organização. A organização significa o ato de organizar, estruturar e integrar os recursos e órgãos incumbidos de sua administração, estabelecer as relações entre eles e as atribuições de cada um. Organizar consiste em, primeiro, especialização. Determina que as atividades específicas necessárias ao alcance dos objetivos planejados. Eu vou verificar cada tipo de ação que foi feita, elaborada lá no planejamento, e vou separá-las, ordená-las. Depois que eu conseguir identificar cada tipo, vai ser feito o processo de departamentalização, que é o quê? Agrupar as atividades em uma estrutura lógica. Então, eu vou pegar e vou separar cada unidade de o que é do setor de vendas, já para o setor de vendas, o que é do setor financeiro, contábil, vai para ele, o que é de pessoal e assim sucessivamente. Cargos e tarefas. Separei cada tipo, agrupei para cada setor, eu vou designar a tarefa para quem vai ficar responsável. Nesse caso, designar as atividades e as específicas posições e pessoas que atuam naqueles cargos e naquelas tarefas. Ok? Princípios da organização. Vamos ter aqui, entre os princípios da organização, a unidade de comando e direção. Cada funcionário deve se reportar apenas a um chefe. Tá? Cadeia de comando, um outro princípio, demonstra a sequência de linhas de autoridade de todo o piso de uma organização. Todos os membros da empresa devem saber a quem se reportar e quem, se for o caso, se reportar a eles. Abrangência da gestão ou amplitude de controle refere-se ao número de funcionários que devem se reportar a um determinado gestor. Quanto menos funcionários supervisionados, menor é a abrangência da gestão e vice-versa. Aí nós vamos ter aquela no sentido horizontal, né, dentro de um mesmo setor, e vertical, que é aqui o hierárquico. Vários, né, lá da chefia até o executivo geral da organização. Divisão do trabalho, um outro princípio.
Os funcionários têm qualificações e habilidades que os tornam mais aptos a desempenhar trabalhos específicos. Como a gente verifica aqui, são vários gerentes, vários supervisores aqui, pensando em como resolver esse problema aqui que está sendo realizado por essa pessoa. Coordenação assegura que todos os departamentos e indivíduos de uma organização trabalhem juntos para atingir objetivos estratégicos e operacionais. Equilíbrio entre responsabilidades e autoridade. Cada funcionário deve ter a autoridade necessária para cumprir suas responsabilidades. Então, eu vou ter aqui um equilíbrio entre quem é o responsável de executar a tarefa e a autoridade. Esse equilíbrio aqui, ele é necessário para que a organização seja feita de forma responsável. Delegação, um outro princípio, é o processo de designar responsabilidade e autoridade para o cumprimento de objetivos. Você faz isso, você faz aquilo, e assim a gente compartilha as divisões de cada atividade. A flexibilidade, que hoje é utilizada muito na organização, para não ser uma coisa impositiva, obrigatória, é a característica fundamental para discernir quando é o momento de contornar regras. O próximo princípio, a direção. Direção significa interpretar os planos para os outros e dar as instruções sobre como executá-los em direção aos objetivos a atingir. Ou seja, a partir do momento que é planejado as ações, depois elas são organizadas, distribuídas, classificadas, aí eu vou direcionar quem deve executar cada ação daquela que foi organizada. A direção está relacionada com a ação, com o colocar-se em marcha e tem muito a ver com as pessoas. As pessoas precisam ser aplicadas em seus cargos e funções, treinadas, guiadas, motivadas para alcançarem os resultados que delas se esperam. Para dirigir os subordinados, o administrador, em qualquer nível da organização que esteja situado, precisa comunicar, liderar e motivar. Nesse sentido, a motivação é predisposição individual para exercer os esforços que busquem o alcance de metas organizacionais, condicionada pela capacidade de esses esforços satisfazerem simultaneamente cada necessidade individual. Ninguém trabalha sem motivação. A motivação, ela é uma das peças-chave para que o colaborador executa com êxito a sua atividade. Liderança é o processo social de dirigir e influenciar o comportamento dos membros da organização, levando-os à realização de determinado objetivo. Elementos importantes para uma boa liderança. Deve o quê? Envolver pessoas, ter o poder de decisão sem impor e ter influência sobre essas pessoas. Assim, a liderança, ela faz com que as pessoas tenham motivação em realizar aquela tarefa. Uma outra função também que é importante dentro da direção é o trabalho em equipe. Ninguém faz nada sozinho. Todos unidos propõem um resultado muito mais significativo do que uma pessoa só trabalhando. Outro fator importante também é a hierarquia. A hierarquia faz com que as coisas se organizem de forma mais representativas, como a gente vê aqui, os funcionários, depois os superiores, os gerentes e os diretores. Então, tudo aqui, desde o diretor até os funcionários, ou dos funcionários até o diretor, tem uma hierarquia de comando. Vamos para a quarta função, que é o controle, que hoje é muito utilizado como o monitoramento, monitorar, que tem um significado mais flexível e relevante para o que a organização propõe hoje dentro do mercado de trabalho.
Nesse sentido, a finalidade do controle é assegurar que os resultados do que foi planejado, organizado e dirigido se ajustem, tanto quanto possível, aos objetivos previamente estabelecidos. A essência do controle reside na verificação se a atividade controlada está ou não alcançando os objetivos e resultados desejados que foram planejados lá no planejamento. Nesse sentido, os tipos de padrões de controle, eles vão envolver o quê? A quantidade, que vai estar relacionada ao volume de produção, níveis de estoque, número de horas de trabalho para aquela produção, padrões de qualidade, controle de qualidade do produto, especificação do produto, controle de qualidade da matéria-prima, saber se aquele material que está sendo utilizado para a produção daquela peça, ele está sendo bem aplicado para que a peça, o produto final, realmente saia desejado no mercado. Padrões de tempo também, o tempo que é realizado aquela atividade, tempo padrão de produção, tempo médio de estocagem, padrões de rendimento e o custo, porque a gente sabe que uma organização não trabalha para falir, ela trabalha para lucrar, para se manter no mercado. Então, nós vamos ter aqui o custo de produção, o custo de estocagem e o custo padrão. Tudo isso aqui está dentro da função de controle. Nesse sentido, aqui, para nós finalizarmos, nós vamos ter uma relação do planejamento, que é o início, e nós vamos ter aqui o controle, que é o fim. Porém, eles não caminham só, eles caminham de uma forma cíclica, mútua. Nós vamos ter o planejamento, que define os objetivos que permitem comparar o desempenho real com o desejado, e nós vamos ter o controle, que vai avaliar se aquilo que foi planejado obteve um alcance, avalia o alcance dos objetivos e fornece informações que servirão de base a novos processos do planejamento. Ou seja, não existe mais início e fim, porque o processo administrativo ele é cíclico, como foi colocado aqui. Aquilo que as informações que obtive no resultado daquele objetivo que foi planejado vão me dar embasamento para novos planejamentos. Então, gente, o processo administrativo é isso. Quando vocês estiverem atuando dentro de uma organização, vocês vão ver que nada é feito por acaso. Tudo é planejado, tudo é organizado, é direcionado para que a empresa ela possa alcançar esses resultados. É feito o controle para saber se aquilo ali está dentro do que foi proposto. Então, meus amores, a aula de hoje fica por aqui e eu aguardo vocês na nossa 7ª aula.